Descubra os 2 erros ocultos que podem sabotar suas orações e transformar sua fé divinamente. No deserto da Judéia, Davi, o jovem pastor ungido pelo Senhor, se encontrava em meio a uma aridez que não apenas cercava seu corpo, mas também sufocava sua alma. Os ventos quentes castigos assobiavam ao seu redor, mas não era a tristeza do deserto que o inquietava, eram os pensamentos que agitavam seu coração. As ameaças de Saul pairavam sobre ele como nuvens de tempestade, e nas longas noites sob as estrelas, Davi levantava sua voz em fervorosas orações. Até quando, Senhor? Esquecer-me-ás para sempre? Seu clamor ecoava, mas o silêncio de Deus se transformava em um abismo sem fim que o levava a duvidar se suas súplicas realmente eram ouvidas. Salmos 13, 1-2, NVI. Refletindo sobre o caminho até ali, Davi percebeu 2 erros ocultos que poderiam comprometer sua comunicação com o Altíssimo. Sentado à margem de um rio, envolto pela solidão, ele se recorda do ensinamento de seu pai sobre a necessidade de um coração quebrantado. A falta de um arrependimento autêntico começava a emerger como um maligno obstáculo. Ele sabia que suas orações eram estetizadas por seu desespero, mas carentes da busca genuína pela purificação de seu coração. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Salmo 51, 10, NTLH, se tornava a súplica que brotava de sua essência. O segundo erro surgia como uma sombra, a confiança cega em sua própria força e sabedoria. Davi, o jovem que já tinha sido ungido rei, lutava contra a tentação de colocar sua fé em suas habilidades de liderança. Na vastidão do deserto, ele se via compelido a lembrar que o poder humano não é suficiente para conquistar as vitórias que somente Deus pode conceder. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Provérbios 3, 5, 6. Arque ecoava em sua mente, reforçando a necessidade de depender da direção divina. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Davi se envolveu mais intensamente em adoração, cantando salmos que ressoavam no silêncio do deserto. Suas lágrimas se tornaram uma torrente à medida que buscava um verdadeiro encontro com Deus. O sol começava a se pôr, e sua alma experimentava um brilho renovado pela compreensão de que suas petições não necessitavam ser perfeitas, mas sinceras. Ele desejava mais do que respostas, buscava a presença de Deus que se revela aos humildes e quebrantados. E quando Davi persistiu em sua busca, algo extraordinário aconteceu. Um sopro de vento fresco o envolveu, trazendo uma paz inexplicável que começou a inundar seu coração. Não era apenas uma resposta, era um renovo. O Espírito do Senhor vinha sobre ele, transformando-o em um vaso novo, preparado para receber a direção divina. Contudo, mesmo neste momento sublime, uma dúvida ainda permanecia. Ele realmente compreendia o que significava confiar plenamente em Deus? Davi sabia que a jornada da fé era apenas o começo, e a luta contra seus medos e inseguranças estava longe de acabar. Quais respostas Deus traria para seu clamor? O que aguardava nas provações ainda por vir? As perguntas ressoavam em seu espírito, deixando-o em um estado de expectativa fervorosa, enquanto olhava para o vasto céu estrelado, buscando a continuidade do plano divino em seu caminho. No silêncio profundo do deserto, a esperança começou a brotar no coração de Davi. O vento que antes era um portador de desespero agora soava como uma melodia celestial, sussurrando promessas de Deus. Ele sentiu a presença do Senhor, e isso o impulsionou a buscar mais intimidade. O Senhor é minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Salmos 27, 1 NVI, ressoou em sua mente como um cântico de confiança. Certa noite, enquanto contemplava as estrelas brilhantes sobre sua cabeça, Davi se lembrou das palavras do profeta Samuel. O ancião lhe dissera que um dia ele reinaria sobre Israel, mas o que lhe esperava naquela jornada parecia tão distante. A escuridão ao seu redor não eliminava a luz da promessa divina. Davi decidiu que em sua solidão não se deixaria abalar, mas se tornaria ainda mais determinado em buscar a face do Senhor. Durante o dia seguinte, a realidade de sua situação fez-se presente novamente. Enquanto caminhava por um vale sem fim, ouviu rumores de que Saul havia enviado homens para sussurrar mentiras e traições à sua volta.
Ele está a um passo de me encontrar, pensou Davi, o coração palpitando como um tambor. A dúvida que se levantava em sua mente não tinha origem apenas no perigo externo, mas no turbilhão de emoções que acreditava ter superado. Assim Davi orou fervorosamente, elevando seu clamor ao Senhor. Escuta, Senhor, minha voz quando clamo. Tem misericórdia de mim e responde-me. Salmos 27, 7, NVI. A cada palavra dessa oração sua determinação crescia, e a confiança em Deus se tornava mais sólida do que as rochas ao seu redor. Naquele momento de vulnerabilidade, uma visão apareceu diante dele. Uma luz radiante, como uma estrela brilhante, iluminou seu caminho. Era como se uma mensagem de esperança o envolvesse. Ele viu na luz um caminho sinuoso que o levava a uma caverna. Davi sentiu que aquele santuário subterrâneo era um lugar de segurança, não apenas de refúgio físico, mas também de fortalecimento espiritual, onde ele poderia se encontrar com Deus em um nível mais profundo. Ao entrar na caverna, Davi encontrou um ambiente de tranquilidade que contrapunha a tempestade de seu coração. Ele se sentou em um canto, e as palavras fluíram como um rio. Entrego a ti, Senhor, o meu futuro. Seja feita a tua vontade e não a minha. Ao inclinar sua cabeça, um suave desejo de saber mais do plano que Deus tinha para sua vida ressoou em seu espírito. O desespero cedeu lugar à expectativa, pois ele sabia que Deus estava preparando algo grandioso para ele. Mas enquanto orava, ouviu um barulho à entrada da caverna. Seu coração disparou ao reconhecer a figura que se aproximava. Era Abisai, um dos valentes de Davi, que estava à sua procura. Meu rei, estou aqui por você, disse Abisai. Saul está à espreita, mas temos de agir ou perderemos a chance. Davi parou, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Era um lembrete do temor que o atormentava, mas, ao mesmo tempo, uma confirmação de que sua luta não estava sozinha. O Senhor nos guiará, declarou Davi se levantando. Ele sabia que cada passo adiante era uma oportunidade para confiar em Deus ainda mais. O plano soberano do Senhor se desenrolava diante de seus olhos, e ele se preparava para emergir do deserto não apenas como um pastor, mas como um líder forjado no fogo da provação. E assim a jornada de Davi continuaria, repleta de desafios. A caverna se tornava um símbolo de transformação e esclarecimento. O que viria a seguir? As sombras das dúvidas estavam longe de desaparecer, e novos dilemas o aguardavam na estrada. O que realmente Deus queria que Davi compreendesse em seu chamado e, mais importante, em sua confiança nele? Enquanto a luz dançava nas paredes da caverna, uma pergunta pairava no ar, fazendo ecoar o grande mistério do plano soberano de Deus. Enquanto Davi e Abisai se preparavam para sair da caverna, um peso profundo estava sobre os ombros de Davi, quase como se a atmosfera estivesse carregada com a expectativa de uma tempestade a ponto de eclodir. Se formos pegos, ele murmurou, e Abisai imediatamente lhe lançou um olhar sério. Confia no Senhor, meu rei, disse Abisai, apontando para a saída. Temos que nos mover logo. Davi hesitou por um momento. A caverna tinha sido um refúgio, um lugar de comunhão com Deus, e por isso ele queria aproveitar aquele instante. Ele fechou os olhos, invocando a presença do Senhor novamente. Ó Senhor, guia-me. Que as minhas decisões sejam segundo a tua vontade. Coloque em meus lábios a palavra certa para o tempo oportuno. Ele se lembrou das promessas feitas a ele, dos sussurros de Deus que havia ouvido em dias de angústia. Even though you walk through the darkest valley, you will fear no evil, for you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Salmos 23:4. NVI. As palavras compactuavam a verdade que Davi buscava e a luz interior que o guiava. A angústia que o apertava dissipou-se levemente, substituída pela firmeza de seu propósito. Quando Davi e Abisai deixaram a caverna, a escuridão do deserto os envolveu. O céu estava mais claro do que antes, como se cada estrela fosse uma promessa ainda não cumprida, piscando com a luz da esperança. No entanto, o caminho que se estendia diante deles continuava envolto em incertezas. Precisamos encontrar um lugar seguro para descansarmos e planejar, disse Davi, refletindo sobre a nova fase de sua jornada. O solo era irregular e rochoso, porém seus pés não vacilavam. A determinação de um homem escolhido por Deus impulsionava cada passo. À medida que caminhavam, o som de vozes à distância fez o coração de Davi disparar. Ele se escondeu rapidamente em um arbusto junto a um penhasco, puxando Abisai para junto de si. De lá, eles observaram um grupo de soldados se aproximando. Era grupo de homens a serviço de Saul. Estão aqui para nos localizar, sussurrou Davi. Sentiu o peso da pressão aumentar em seu peito, mas também a necessidade de agir. A presença de Deus e suas promessas ecoava em sua mente.
Era um momento crítico que exigia não apenas habilidade estratégica, mas também confiança absoluta no Senhor. Se dermos um passo em falso, ficará tudo perdido, disse Abisai, mas Davi tinha uma ideia formidável que começou a se formar. E se usarmos a distração? Se formos espertos o suficiente para atraí-los para longe de nosso caminho, podemos ter uma chance. Davi se levantou, determinado. Ele começou a compor um plano em sua mente quando sentiu a mão de Deus repousando sobre ele, lembrando-o de que nem sempre precisaria lutar com a espada. O Senhor nos dará vitória. Somente confie, murmurou para si mesmo. A ideia começou a fluir, uma estratégia que implicava enganar os soldados, utilizando as sombras da noite que já haviam se instalado. Davi e Abisai fariam um rápido desvio, levando os homens atrás deles. Com essa manobra, seriam capazes de evitar o confronto direto, ganhando tempo para se reunirem a outros que pudessem apoiá-los. Quando tudo estava em seu lugar, uma nova oportunidade surgiu. Se o Senhor for conosco, quem poderá contra nós? Ele e Abisai saíram em direção à estrada, ouvindo os passos dos homens na direção oposta. Mas enquanto a noite avançava, uma sensação de inquietação começou a surgir no coração de Davi. Ao olhar para a escuridão à sua frente, um pensamento lhe ocorreu. Mas o que realmente Deus deseja de mim nesse deserto, nesta corrida contra Saul? Qual é o verdadeiro propósito por trás de tudo isso? No fundo de seu coração, ele sabia que a jornada estava apenas começando e que não se tratava apenas de escapar dos perigos externos. A luta viria também de dentro, uma batalha pela confiança e pela fé que ele tinha que manter em seu chamado. A cada passo, o mistério da soberania de Deus pulsava em sua alma, preparando-o para o que estava por vir, e assim com o som dos passos ecoando. Atrás deles, Davi se lançou na escuridão, questionando o que Deus poderia revelar em meio ao caos. O plano soberano do Senhor estava prestes a se desdobrar, e como ele descobriu, a confiança no propósito divino poderia ser a chave para a verdadeira libertação. Enquanto Davi e Abisai avançavam, a escuridão da noite parecia envolvê-los como um manto, esmagando seus medos sob o peso do silêncio. A tensão pairava no ar, como se a própria terra estivesse atenta ao que um escolhido de Deus poderia fazer. A cada passo, Davi se perguntava não apenas como escapar, mas como poderia cumprir o propósito do Senhor em sua vida. Os ecos de vozes dos soldados de Saul gradualmente se dissiparam, mas o coração de Davi ainda pulsava com a angústia da dúvida. Ó Senhor, ele murmurou, o que desejas de mim nesta jornada? Como posso entender tua vontade quando estou cercado de incertezas? Assim que se afastaram das vozes distantes, Davi parou em uma clareira iluminada pelo brilho tênue das estrelas. Ele olhou para o céu, onde a vastidão parecia responder ao seu clamor, mas ainda assim, ele se sentia só. A única constante em meio a essa tormenta, Senhor, sou eu mesmo, sendo forjado no fogo da tribulação. Abisai, percebendo a angústia que acalentava o coração do rei, falou com voz serena, Rei Davi, se Deus é por nós, quem será contra nós? No deserto, aprendi que até mesmo o mais solitário dos caminhos pode ser iluminado pela presença do Altíssimo. Davi olhou para seu amigo, os olhos brilhando com uma nova determinação. Sim, Abisai, respondeu Davi, mas há um fardo em meu espírito que não cessa. Precisamos de uma estratégia não apenas para escapar, mas para prevalecer sobre Saul e seus homens. O que o Senhor deseja que eu faça? Enquanto a brisa suave acariciava seus rostos, Davi lembrou-se das Escrituras. Ele evocou em sua mente as promessas que Deus havia feito a ele, pois havia sido ungido rei, embora o trono estivesse distante como a lua nos céus. Lembrou-se assim das palavras de Isaías, não temas, pois eu sou contigo, não te assombre, pois eu sou teu Deus, Isaías 41, 10. Vamos nos esconder e montar um plano, Davi decidiu, mas não em meu entendimento, e sim pela direção do Senhor. Ele começou a traçar um esquema na terra com um bastão, visualizando um caminho que poderia levar os soldados para um desfiladeiro. Com um gesto enérgico, ele formatou a ideia em sua mente, se nós os atrairmos para o desfiladeiro, eles poderão se perder na confusão das sombras. A noite seguiria, envolta em mistérios, e a ansiedade de Davi começou a ceder, substituída pela clareza e confiança que vinha da possibilidade de cumprir a vontade de Deus. Assim que terminaram de traçar seu plano, uma sensação de paz começou a invadir o coração de Davi, mas também um novo peso de responsabilidade. Este é o teste, pensou, do que significa ser um líder, ser um homem segundo o coração de Deus. Naquele momento de transcendência, Davi se lembrou de que a vitória não se referia meramente a escapar da mão de Saul, mas a levar os outros em segurança também. Ele fez uma oração silenciosa, Deus, que meu coração esteja alinhado com o teu. Que cada passo que eu dê leve à tua glória, mesmo nos momentos de desespero.
Com o plano pronto e a direção divina se tornando cada vez mais clara, eles avançaram em direções específicas, prontos para enfrentar o que quer que viesse. Saíram sob a luz da guia da lua, Davi percebendo que na escuridão, ele poderia não apenas se mover, mas também descobrir o que realmente significava confiar na providência divina. Mas enquanto seu corpo se movia em conformidade com a estratégia, uma inquietação crescia em seu espírito. E se essa estratégia for posta à prova? E se a traição vier de mais perto do que eu imagino? Davi não sabia, mas a noite guardava surpresas. E enquanto eles se moviam, a palavra do Senhor ecoou em seu ser, anunciando que o plano soberano dele estava prestes a se revelar de maneira que Davi jamais poderia imaginar. O eco de suas perguntas ressoava: Ó Senhor, qual será o próximo passo nesta jornada? O que o Senhor tem reservado para mim nas sombras da provação? E assim Davi seguiu acompanhado de Abisai, não apenas esperando pela salvação, mas antecipando a revelação do propósito divino que cada vez mais começava a se desdobrar em sua vida. Na calada da noite, enquanto Davi e Abisai se moviam furtivamente pela floresta, um silêncio profundo envolvia a cena, quebrado apenas pelo farfalhar das folhas sob seus pés. A tensão crescia e cada sombra parecia carregada de mistério. O coração de Davi palpitava não apenas pela necessidade de escapar, mas também pela expectativa do que o Senhor poderia estar prestes a revelar. É tempo de agir, Davi murmurou a si mesmo, sua mente ecoando as promessas que Deus lhe fizera. Não posso temer o homem, pois meu Deus é maior do que qualquer adversidade. Com essa determinação, ele se virou para Abisai, que atentamente escutava os sons ao redor. Precisamos nos aproximar daqueles homens. Há uma oportunidade na escuridão, e o Senhor pode utilizá-la para nossa proteção. Assim como dois ladrões da noite, eles avançaram na direção do acampamento dos soldados de Saul. O calor da batalha estava a apenas alguns passos de distância. O cheiro da terra úmida e do ar fresco contrastava com a adrenalina que corria nas veias de Davi. Seus pensamentos voltavam à unção de Samuel, e as palavras, Tu és o escolhido do Senhor. Era um fardo, mas também uma gloriosa promessa. Abisai, com firmeza em sua voz, disse: Rei, se formos revelados, cairá sobre nós a ira de Saul. O que devemos fazer se for esse o nosso destino? Davi, recordando-se das palavras de Salmo, respondeu: Os planos do Senhor permanecem eternamente, o propósito de seu coração, por todas as gerações. Salmos 33, 11. Essa convicção o fortalecia, e ele sabia que Deus não o havia abandonado. No acampamento, a luz das fogueiras tremulava como o destino de Davi vacilante, mas viva. Ao se aproximar da barraca de Saul, o coração de Davi pulava, e com passos leves, ele encostou-se a tal barraca. De súbito, um estrondo ecoou. Era o som de um dos soldados fazendo um movimento brusco, e Davi imediatamente se retirou da luz para a sombra mais densa. Na penumbra ele viu um grupo de soldados reunidos em volta de uma fogueira. Cuidado, Abisai! Sussurrou Davi, enquanto um pensamento aflitivo percorria sua mente. E se Saul descobrir nosso movimento? Contudo, o Senhor tinha um plano. Uma estranha calma acompanhou a terrível espera enquanto eles aguardavam. Então, um dos homens falou elevando a voz para que os outros o escutassem: Ele está à deriva. Não podemos deixar que se aproxime de nós. O que fará Saul quando descobrir quem está entre nós? O coração de Davi disparou. Ele ouviu seu nome entre os murmúrios e entendeu que uma armadilha estava sendo tecida no ar, e não por ele, mas quem mais em sua volta. Ó Senhor, protegerás a tua unção ao mesmo tempo que revelas os planos malignos que cercam a tua obra, pensou ele. Abisai, encarando o rei com discernimento, murmurou: Rei, se a ira se desencadear, o que poderá acontecer? Estás preparado para o que vem a seguir? Mas Davi sabia que a resposta estava em confiar na soberania de Deus. Com os olhos fixos na barraca de Saul, ele ouviu uma voz baixa, carregada de temor e procura, que disse: Quem dentre nós poderá resistir a Davi tão longe de sua terra? Podemos todos ser enganados, mas a sua luz é indomável. Essa palavra cortou a escuridão como uma espada. Davi percebeu que mesmo em sua fraqueza havia um testemunho de sua força. Ele olhou para Abisai e disse: Esta é a confusão que o Senhor enviou. Clamemos a ele em nossa necessidade e a vitória será nossa, pois ele é fiel. Assim como se uma luz se acendesse na escuridão, Davi viu a mão do Senhor agindo, preparando o terreno para um confronto decisivo que logo se desenrolaria. Naquele clamor de ansiedade e esperança, a motivação mais profunda tornou-se eterna, a certeza de que cada momento, cada decisão e cada sombra não eram mero acaso, mas passos firmados no caminho soberano do Deus de Israel.
Enquanto eles se preparavam para o que estava por vir, Davi sentiu a urgência do futuro. Quais revelações mais o Senhor preparava para ele? Estava prestes a entrar em uma fase de transformação e renúncia. Diante de uma batalha iminente, uma única pergunta ecoava: o que o Senhor fará em nós e através de nós nesta noite? A resposta estava nas mãos do Todo-Poderoso, que guiava cada feito de seu escolhido nas sombras da noite. Naqueles momentos de expectativa, enquanto as chamas da fogueira dançavam na noite escura, Davi e Abisai permaneceram em silêncio, escutando as palavras do grupo de soldados. O ar estava denso com perguntas e desconfiança, e Davi ousou erguer um pouco sua cabeça para vislumbrar mais do que as sombras permitiam. O que seria preciso para garantir a proteção do Senhor? Era como se um cerco de tensão estivesse se formando ao seu redor. Um homem levantou um cálice em meio ao grupo e brindou: que os deuses nos protejam de Davi, o traidor. Que seu destino seja como nosso aço frio, sempre à espera de ser moldado em ferro. A declaração cortou Davi como uma lâmina afiada, e seu coração se atirou com ardor. Observe com temor e reverência, Davi murmurou a Abisai. Eles falam, mas não conhecem o Deus que nos guarda. O Senhor não nos abandonará. A convicção desses pensamentos reanimou sua alma. Ele se lembrou do versículo que frequentemente invocava: forte é o Senhor, Ele estará ao nosso lado. Salmos 1:8, 6. Com essa certeza, Davi fez um gesto a Abisai. Precisamos agir, mas com sabedoria. Vamos até a barraca de Saul. O Senhor pode dar-nos um sinal. A presença do Todo-Poderoso era palpável, previamente anunciada nas profecias que cercavam seu reinado, trazendo um recorte de luz nas sombras da incerteza. Enquanto se moviam, os dois homens se encontravam em crescente unidade de propósito, como se cada passo fosse uma nota em uma melodia celestial. Quando chegaram à entrada da barraca, Davi hesitou. Ele olhou para Abisai e disse: pode o homem ousar tocar na unção do Senhor? O que se deve fazer quando a própria vida é um risco? Abisai, cheio de fervor e determinação, respondeu: permita-me, ó rei, ser a espada na sua mão. Posso acabar com esta ameaça para sempre. Mas Davi, contemplando o peso da responsabilidade, respondeu: não, Abisai. Se o Senhor nos manda guardar a vida de Saul, não nos cabe tirar a vida de quem foi ungido. Ao invés disso, testemos se a misericórdia prevalece na mínima sombra da traição. Então Davi inclinou-se, vendo a forma do rei, Saul, profundamente adormecido sobre sua cama, cercado por sua lança cravada ao chão. Era neste momento que a luz divina penetrava sua alma, lembrando-o do salmo que falava da paz entre os que não são suas ovelhas. Uma suave brisa roçou seu rosto. Ó Senhor, que tua vontade se cumpra. O que é um rei sem o Senhor? Davi sussurrou em fervor. Ele levantou a lança de Saul sem fazer barulho, e enquanto a segurava em suas mãos, seu coração trouxe à memória a promessa feita por Deus: eu sou contigo, e nunca te deixarei. Hebreus 13:05. Mas uma sensação de estranheza invadiu a mente de Davi. Mesmo diante de um inimigo, havia uma luta interna entre justiça e compaixão. O que ele deveria fazer? Liberar-se da ira, ou cravar a lança e assegurar seu futuro? E conforme a incerteza crescia, um repentino silêncio tomou conta do acampamento. Todos os soldados pareciam presos em um atordoamento, como se a própria batalha tivesse sido suspensa por um instante. Davi viu um claro sinal: o Senhor estava testando sua resoluta determinação. Portanto, ele decidiu seguir a paz do Senhor, com seus olhos fixos na saída. Com um coração pesado mas determinado, Davi se retirou lentamente, levando consigo a lança do rei. Ao sair, Abisai ainda estava em estado de avassalamento, mas igualmente ciente do peso do momento. Quando eles se encontraram de novo em segurança na escuridão, Davi, segurando a lança, declarou em oração: se for da vontade do Senhor, o seu destino não será selado esta noite. Nesse instante, uma voz ecoou das profundezas do espírito de Davi: o tempo do reencontro chegará, e tu serás chamado entre os homens, não como um traidor, mas como o homem segundo o meu coração. Diante da revelação, Davi compreendeu que na sombra da incerteza, a verdadeira batalha estava apenas começando. Ele sabia que a resposta do Senhor prontamente se aproximava, e que mesmo em um momento de aparente tranquilidade, Deus tinha um plano soberano, e estava prestes a se desenrolar de maneiras que Davi ainda não conseguia compreender completamente. Na alvorada seguinte, o céu se iluminava com um tom de esperança, mas a inquietude permanecia no coração de Davi. Ele e Abisai se afastaram do campo de batalha, buscando refúgio nas montanhas, protegidos pela brisa suave que trazia murmúrios de consolo. Davi contemplava a lança em suas mãos, um símbolo de poder que poderia ter manchado sua alma,
mas que agora fazia parte de um plano muito maior e divino. Ao amanhecer, a voz de Davi ressoou entre as rochas antigas. Ó Senhor, Tu conheces os pensamentos e as intenções do meu coração. Como posso conduzir este povo que clama por justiça e verdade? Ele buscava direção, lembrando-se do salmo que dizia: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Que mensagem trazes hoje, ó rei? Perguntou Abisai, percebendo a profundidade da angústia em seu amigo. O olhar de Davi estava voltado para o horizonte, onde as tábuas de sua vida se desenhavam em um cenário de desafios e promessas. Creio que o Senhor está prevenindo um grande mal sobre Israel, respondeu Davi, sua voz firme. Precisamos reunir os homens que permanecem leais a nós e preparar-nos para o que está por vir, não somente por nós, mas por todo o povo que se encontra em meio à incerteza. Assim Davi enviou mensageiros para convocar os guerreiros que ainda fiavam suas esperanças em seu futuro. Em meio à ansiedade, uma pequena multidão começou a se reunir, representantes das tribos que ainda mantinham um resquício de fé na unção que repousava sobre Davi. A responsabilidade pesava sobre seus ombros como um manto sagrado. Quando os guerreiros finalmente chegaram, Davi se ergueu entre eles e começou a falar com autoridade. Irmãos, o Senhor nos escolheu para liderar com coragem. Mesmo quando a criação balança sob o pé dos que não confiam, nossa fé deve estar ancorada na promessa de Deus. Não caia em tentação durante as provações. Ele estava certo de que o futuro de Israel dependia não apenas de suas ações, mas do coração sincero de cada homem presente. Mas as palas na cobertura rústica da barraca de Saul não estavam totalmente caladas. Uma inquietante notícia chegou a Davi através de um corredor, uma traição forjando-se nas sombras. Acontece que os filisteus estão planejando um ataque em nossa fragilidade, advertiu o mensageiro, a voz tingida de temor. Um abalo passou pela multidão. Davi sentiu a mão de Deus sobre sua vida uma vez mais. Não devemos temer, exclamou ele, lembrando-se da palavra que o Senhor lhe falará na verdade, é por meio da fraqueza que sua força se revela. Havia uma confiança crescente de que mesmo diante da adversidade, o Senhor não o abandonaria. No entanto, continuou Davi, com a sabedoria adquirida em suas experiências anteriores, dividir nossas forças pode ser um erro perigoso. Precisamos usar a astúcia e o conhecimento de como devemos proceder. Esse combate é não apenas físico, mas espiritual. E assim Davi orou, pediu orientação e esperou em total submissão ao Senhor. Ó Deus, dá-me estratégia, revela-me as táticas que usar para vencer esta batalha que se avizinha. Orai, meus irmãos, para que nossas vozes sejam ouvidas nos céus, e o Senhor nos guie. Naquela manhã, o Senhor respondeu não apenas a Davi, mas proporcionou um vislumbre de seu plano soberano. Ele sentiu a presença do Espírito Santo renovando seu coração. A resposta devia vir em forma de instrução clara. Uma luta nos aguarda, mas haverá uma glória além dela. Preparem-se. Davi sabia que um teste estava prestes a ser colocado ante todo Israel, uma prova que faria toda a nação saber que seu Deus é forte e lhe dará vitória. E no fundo de seu coração, temia as consequências de não ouvir a orientação divina. Mas o que foi a fraqueza de Saul tornará força em novos horizontes. Em meio ao clamor que se erguia, a voz de Davi ecoou mais uma vez: o Senhor vem. É hora de preparar-os, pois o tempo da libertação está próximo e em breve, para aqueles que creem a verdadeira identidade. Dará à luz a um futuro glorioso. As palavras pareciam vibrar em cada coração presente. E então, com a força da declaração e o poder da oração, não havia como reverter. Um planejamento aguardava ser desvelado, e Davi sentiu que o desígnio de Deus se aproximava, revelando mais do plano soberano. Na espessura da nuvem, algo inédito e extraordinário se anunciava, e o chamado para a batalha logo se apresentaria. O que mais o Senhor queria mostrar a seu ungido? Na penumbra da tarde, quando o sol começava sua descida no horizonte, Davi e seus homens se reuniram em um vale estreito, antes de se prepararem para a batalha. O silêncio reverberava entre as pedras, enquanto os corações dos guerreiros batiam em uníssono, ansiosos e esperançosos. A cada momento que passava, a expectativa crescia, e Davi buscava intensamente a presença do Senhor. Ó Senhor, Davi clamou, teu servo se encontra diante de ti, não por sua força, mas pela tua imensa graça. Mostra-me o caminho e revela a tua vontade, para que possamos ser instrumentos de tua vitória. Enquanto orava fervorosamente, uma visão percorreu sua alma. Ele viu o povo de Israel como ovelhas sem pastor, prontos para serem cercados pelos inimigos. Mas ao mesmo tempo Davi percebeu uma luz resplandecente que emanava da presença divina, garantindo que mesmo na escuridão, o poder do Senhor prevaleceria.
Subitamente um mensageiro se aproximou, correndo apressado através do vale. O olhar angustiado do portador de notícias fez com que a tensão entre os guerreiros aumentasse. Rei Davi, anunciou com voz trêmula, os filisteus não apenas planejam atacar. Eles já se aproximam pela encosta das montanhas, cercando nossa posição. Uma onda de pavor passou pelo grupo. Davi, no entanto, sabia que o medo não era de Deus. Ele se levantou, sua presença tornando-se um farol em meio à tempestade de incertezas. Não temais, guerreiros de Deus. Lembrem-se do que está escrito. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem terei medo? Salmo 27, 1. Suas palavras inflamaram a fé dentro de cada homem, arremessando-os a um fervor absoluto. Levantem seus olhos, continuou Davi, e vejam a mão do Senhor estendida sobre nós. Não lutaremos por causa de nossas forças, mas pela glória do nome do Senhor. Portanto, busquemos desenvolver uma estratégia. Devemos confiar em sua direção e não nos precipitar. Ele fez uma pausa, e o ambiente ficou imerso em expectativa. Então, uma ideia veio à sua mente. Dividiremos nossas forças, sugeriu Davi. Abisai, leve um grupo para atacar frontalmente, enquanto eu e outros subiremos pela encosta. Assim pegaremos os filisteus de surpresa. Em tudo, lembremos de manter nossas vozes elevadas em oração. Os homens assentiram, com a determinação brotando em seus espíritos. Quando se preparavam para se dispersar, Davi ergueu a mão com urgência. Parem, homens! Antes de partirmos, devemos consagrar nossa empreitada ao Senhor. Ofereçamos hoje um sacrifício de louvor por sua fidelidade e bondade. O som de cânticos reverberou através do vale, como uma melodia de força sendo levantada em altíssimo. Com o cântico ainda ressoando nos ouvidos, todos se dirigiram ao local de combate. Ao chegarem, a visão dos filisteus em formação cheia de desdém os esperava. Mas Davi lembrou-se da promessa de Deus e assegurou-se de que cada guerreiro, com a lança e a espada em punho, estivesse também com seu coração preparado pela fé. No entanto, enquanto os guerreiros se posicionavam, uma sombra sinistra começou a se formar nas serranias acima. Uma voz ecoou, a voz de um adversário sedento de glória. Quem é este Davi que se ergue contra mim? Basta um homem para me desafiar, e seu destino será selado. O som ondulou pela terra, semeando dúvidas nas mentes dos homens. Davi, sentindo a agitação crescente, buscou a face do Senhor em oração silenciosa. Então, uma revelação divina desagou em seu ser, um entendimento imediato de que essa batalha não era apenas por terra ou poder, mas por revelação e fé. Assim como meu antepassado Josué parou o sol, nós também iremos clamar ao Senhor, exclamou Davi, antes de iniciar uma oração fervente, que ressoava por todo o vale. Enquanto ele orava, um raio de luz celestial atravessou as nuvens, e algo extraordinário parecia se aproximar. O mistério da vontade de Deus estava prestes a se revelar. Davi sentia que naquele momento crucial, o destino de Israel se entrelaçava com o plano soberano do Criador, mas era apenas o começo. O que mais o Senhor estava preparando para mostrar a seu ungido? A batalha estava prestes a se intensificar, e a esperança estava ardendo, aguardando a revelação da vitória divina. Davi respirou fundo, o peso da expectativa pairando sobre seus ombros como uma armadura invisível. O som do riso escarnecedor dos filisteus ressoava em seus ouvidos, e ele sabia que a hora estava se aproximando. Contra a opressão do medo que tentava se infiltrar nas mentes de seus homens, ele levantou a voz com fervor. Hoje não lutaremos apenas com lanças e espadas, ele proclamou, mas com a força que nos vem do Senhor dos Exércitos. A batalha já pertence a ele. Os rostos dos guerreiros refletiam resiliência, mas a dúvida se esgueirava como uma serpente. Davi percebeu isso e decidiu reafirmar a visão que havia recebido em oração. Lembrem-se, nossos olhos devem estar fixos nele. Enquanto o inimigo nos desafia, olhem para a luz que brilha sobre nós. O Senhor se levantará e o inimigo cairá. Com essas palavras, Davi ordenou que seus homens tomassem suas posições. Abisai conduziu uma divisão para a frente, enquanto Davi e outro grupo escalaram a encosta, prontos para atacar os flanqueadores filisteus. A adrenalina pulsava nas veias dos guerreiros, um aumento da fé alimentado por suas vozes unidas em louvor. Enquanto isso, a sombra que pairava nas montanhas parecia intensificar-se. Uma figura alta se destacou entre os filisteus, imponente e dominadora, seu nome ressoou como um trovão pelas fileiras inimigas, Golias. Vossos deuses são impotentes. Trovejou. Vinde a mim e irei romper vosso exército em 1000 pedaços. Davi, percebendo que Golias estava se dirigindo a ele, não vacilou. Ele sentiu uma coragem sobrenatural se apoderar dele e proferiu com firmeza, vinha-te em nome do Senhor dos Exércitos,
o Deus dos exércitos de Israel que desafiaste. Esta batalha não é nossa, mas é do Senhor, e hoje ele te entregará em nossas mãos. A tensão crescia e os homens de Davi observaram admirados, enquanto seu líder se dirigia ao gigante. Davi pegou uma pedra de sua bolsa e numa ardente demonstração de fé, preparou sua funda. O som do vento soprado pelo Espírito quase sussurrava ao seu ouvido. Confia da mesma forma que Moisés levantou seu cajado perante o Mar Vermelho. Quando o projétil disparou de sua funda, parecia que o tempo havia desacelerado. A pedra cortou o ar, destino certeiro, e então, num golpe sobrenatural, atingiu Golias bem no centro da testa. O gigante tombou, caindo em um estrondo ensurdecedor. Os filisteus, chocados e aterrorizados, começaram a recuar. Davi, inflamado pela vitória dada por Deus, bradou para seus homens: Caiu! O Senhor nos deu a vitória. Sigam-me! E juntos eles avançaram, perseguindo aqueles que antes riam e desprezavam. Mas enquanto a batalha se desenrolava com frenesi, uma sombra escura parecia trazer uma inquietação. Dentro de Davi havia uma dúvida crescente, uma sensação de que essa vitória era apenas um primeiro ato em um plano divino mais profundo. Ele ergueu seus olhos ao céu e à medida que seu coração orava, a luz do Senhor começou a iluminar sua alma mais uma vez. Uma onda de compreensão o inundou. Ele sentia que a verdadeira batalha estava além do que era visível. O que Deus estava realmente fazendo entre as nações de Israel e dos filisteus? Qual era a lição maior a ser aprendida no meio da vitória? A resposta pairava no ar, como um mistério divino aguardando para ser revelado. Naquele momento Davi percebeu que o entendimento vinha com as bênçãos, e que sua jornada estava apenas começando. O que mais o Senhor desejava construir em seu plano soberano para Israel? Os ecos da vitória ainda ressoavam, mas uma nova batalha estava por vir, uma que desafiaria ainda mais a sua fé e entendimento. A sombra de Deus se aproximava, e Davi estava prestes a descobrir o que verdadeiramente significava ser um homem segundo o coração de Deus. Enquanto a poeira da batalha ainda se assentava e o coração dos homens pulsava com a vitória, Davi, agora em pé sobre a queda de Golias, sentiu o peso do destino sobre seus ombros. Aclamado por seu povo, ele ouviu os gritos de alegria e os louvores ao Senhor em meio ao clamor vitorioso. Mas mesmo no meio da celebração, uma inquietação crescente começou a se formar em seu espírito. E agora, o que vem a seguir? Ele questionou a si mesmo, sua mente ligada às promessas que Deus havia feito. Ó Senhor, Davi orou silenciosamente enquanto seus homens se reuniam ao seu redor em júbilo. Tu me guiaste até aqui. O que mais deseja de mim? Como posso liderar este povo de acordo com a tua vontade? Ele lembrava de cada passo de sua jornada, desde os campos do pastoreio até aquele momento imperativo. Era uma ascensão em meio à adversidade, mas também uma chamada para a responsabilidade que ele ainda precisava compreender. Após o frenesi da batalha, Davi se dirigiu a Abisai, que ainda estava ao seu lado, com uma expressão de reverência. Devemos nos preparar para o que vem a seguir. Agora, mais do que nunca, os filisteus e outros inimigos podem planejar se vingar. Nossa vitória não é o fim, mas sim o início de um novo capítulo. A luz do sol poente projetava sombras longas, exalando uma atmosfera de reflexão. Enquanto se retiravam do campo de batalha, uma mensagem veio a Davi, não de um mensageiro, mas de uma autoridade maior. O Senhor falava a seu coração, revelando que a vitória sobre Golias não era apenas para libertar Israel, mas também para preparar Davi para os desafios que viriam. Uma necessidade urgente de reflexão tomou conta dele. O que significa ser um líder escolhido por Deus em tempos de tribulação e triunfo? No silêncio que seguiu a conquista, Davi lembrou-se das palavras do profeta Samuel e do seu chamado divino. Com a lembrança de sua unção, uma nova responsabilidade pesava sobre ele. Decidido a buscar a soberania de Deus em todas as coisas, Davi orou mais uma vez: Senhor, dá-me sabedoria para liderar, e não me deixes perder a humildade em meio ao triunfo. Ensina-me como permanecer confiante em Ti mesmo diante da exaltação. O que mais o Senhor queria revelar em meio à sua vitória e como aquilo poderia transformá-lo? Com o clamor do povo ainda ecoando em seus ouvidos, algo profundo começava a borbulhar em seu coração, uma certeza de que a próxima fase de sua jornada seria marcada por novos desafios testando sua fé, jugo e coração. Naquela noite, enquanto todos se dispersavam, buscando consolo e celebração, Davi se retirou ao seu lugar secreto, um canto entre as rochas que já tinha se tornado seu refúgio em tempos de angústia. Com o coração quebrantado, ele clamou: A Ti, Senhor, eu recorro em nossa vitória, mas também na continuidade da batalha pela alma de Israel. O plano soberano que se opera é além de mim, dê-me discernimento. As estrelas cintilavam como sinais de promessas, e Davi, com os olhos fechados,
sentiu a presença do Senhor na brisa noturna. Assim como tu transformaste o desespero em esperança, ele continuou: transforma, ó Deus, nosso povo para um propósito maior. Cada vitória deve ser atribuída a ti e não a nós. Quando a manhã seguinte chegou e o sol começou a iluminar a clareira, Davi estava mais preparado do que nunca, não apenas para uma batalha física, mas para uma guerra espiritual que se desenrolava nas vistas de todos. Ele reuniu seus guerreiros, cuja força era renovada pela lembrança do Senhor que os guiara na batalha, e fez uma convocação: reuni todos os nossos homens e preparem-se. O Senhor não apenas deu vitórias, mas nos chamou a ser um povo de fé em quem Ele se agrada. Após triunfarmos sobre nossos inimigos, a verdadeira força e a verdadeira batalha começa. À medida que a mensagem de Davi percorria seu grupo, ele sentiu naqueles corações o ardor da fé e a coragem renascente. A jornada do povo de Israel estava nas mãos de Deus, mas agora possuía a responsabilidade de um líder chamado a conduzir. Seu dever não era apenas vencer batalha, mas também unir o povo sob um único Deus, o Criador. E assim, enquanto desbravavam um novo dia, Davi teve outra revelação: a promessa de liderança não é para minha glória, mas para a manifestação do poder de Deus entre nós. Ele olhou ao redor e, enquanto o exército se organizava, uma nova dúvida surgiu, como uma sombra pairando sobre seu espírito: Deus, qual será o teste seguinte? O que mais a tua soberania planejou para transformar o meu coração e para preparar o teu povo? Naquele momento, uma decisão se formava em seu interior. Davi compreendeu que um líder escolhido deve não apenas buscar vitórias, mas também cultivar uma relação indissolúvel com Deus através da oração, humildade e justiça. Como eles se preparavam, ele estava ciente de que o real comando de sua vida estava próximo, e que a verdadeira batalha, que definia seu caráter e direção, estava apenas começando. Davi estava prestes a descobrir que o Senhor tinha um plano soberano, revelando mais do que imaginava. O que será que Deus queria dizer a seu coração? E quão profundas seriam as lições que viriam nas estradas que ele ainda não tinha pisado? As perguntas ressoavam profundamente, aguardando por respostas de um Deus que revelaria em seu devido tempo o mistério divino de sua vontade.